Alô, alô, amigos do nosso canal Flamengo Sem Limites, estamos de volta. Hoje, quinta-feira, é dia de lembrança, doces recordações para você que acompanha o nosso canal. Como a semana tem Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Carioca, a gente resolveu falar de um jogo bastante interessante para a torcida do Flamengo e que foi talvez a pá de cal nessa história de que o Vasco é, vice de novo. Eu já estou conectado com o nosso amigo rubro-negro de corpo e de alma, Eduardo Carvalho, para comentar aquele jogo de 2004, final do Campeonato Estadual, Flamengo 3, Vasco da Gama 1. 3 gols do Jean. Quem diria, Eduardo? Bom dia, boa tarde, boa noite, que o Jean poderia fazer 3 gols numa decisão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Saudações rubro-negras a todos, a todas, a você, Vicente. Realmente foi surpreendente, a palavra é essa, né? Esses 3 gols do Jean, eles foram surpreendentes. O Jean nunca foi um exímio finalizador, muito pelo contrário, tinha muita dificuldade de marcar gols, muita mesmo, muita. Quando eu falo muito, era muita dificuldade. Era um jogador limitadíssimo tecnicamente. E na final, só o futebol mesmo para poder proporcionar esse tipo de situação, né? Um jogador subestimado, limitado tecnicamente, né? Não tinha perfil para jogar no Flamengo, né? São obras do destino mesmo, e o cara vai numa final e mete 3 gols do maior rival, né? Um jogo que o Flamengo já tinha vencido o primeiro, né? Uma final que o Flamengo tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, e ele no segundo jogo faz 3 gols, virando o jogo para o Flamengo naquela decisão e sacramentando mais um título em cima do nosso talvez maior rival da história, né? Uma coisa bem interessante é que eu fui naquele primeiro jogo, né? Foi a minha estreia no Maracanã. Eu morava no interior, demorei muito para ir no Maracanã. E fui em 2004, foi a primeira vez que eu fui. Aliás, que saudade que dá daquele clima, daquele Maracanã mais antigo. O som do Maracanã era outro, não é mais o som dessa arena de hoje em dia. E o Flamengo ganhou o primeiro jogo. O meu irmão vascaíno ficou louco com a gente lá, porque a gente voltou para casa enlouquecido, sacaneando ele até não aguentar mais. A gente namorava lá perto de São Paulo, então tinha que andar bastante. Ele foi ouvindo a gente ele foi dirigindo e ouvindo a gente até não aguentar mais. E nesse segundo jogo, eu me lembro que o Vasco saiu na frente logo no comecinho, né, o gol do Valdir Bigode, e anulou a vantagem que o Flamengo tinha conseguido na primeira partida. Isso. Eis que no segundo tempo só deu o Jean. O Jean era um jogador limitado tecnicamente, mas ele estava numa espécie de campeonato abençoado, não vou nem dizer o ano, mas numa espécie de campeonato abençoado como foi o Brocador em 2013. Né? Exatamente isso, rapaz. O gol do Valdir, inclusive, foi um gol em impedimento. Ele estava impedido, se tivesse VAR, provavelmente o gol seria anulado naquela época, mas não tinha VAR, então o juiz validou o gol. O Vasco abre o placar no primeiro tempo, dando esperança, né, de reação para a torcida vascaína, com mais de 80 mil pessoas presentes no Maracanã naquele jogo. E vem o segundo tempo, logo aos 4, o Jean empata a partida e depois faz mais 2 gols, fazendo 3-1 e fazendo levantar poeira na arquibancada, som que estava embalando a torcida rubro-negra naquela época, né, o som da famosa cantora baiana Ivete Sangalo, que virou um hit das arquibancadas do Maracanã no meio das organizadas do Flamengo. Realmente foi muito marcante nessa época, esse campeonato. Já se passaram quase 20 anos e a poeira continua levantando, né? Essa música realmente é uma música chiclete, pegou na torcida do Flamengo e a massa rubro-negra nunca mais largou dela, né? É verdade. O cara que se destacou muito nesse ano, né, Vicente? Não só nesse campeonato, mas aquele ano do Flamengo, 2004, foi o Felipe, né? O jogador que foi revelado pelo Vasco da Gama, depois jogou no Flamengo, mas no Flamengo ele jogou como um meia, quase um meia atacante ali, bem aberto pela direita, cortando para dentro, né? Muito habilidoso. Na época as pessoas cometeram até uma certa, ao meu modo de ver, uma certa heresia
de querer comparar os dribles do Felipe com os dribles do Garrincha. Acho que não tinha nem contexto para isso, né? Galera que gosta de um caça-clique, inventa essas coisas, essas discussões, não tinha nem contexto para isso. Mas realmente naquele ano o Felipe estava arrebentando. E nesse Campeonato Carioca não foi diferente. Eu lembro de vários jogos que realmente ele foi muito decisivo para o Flamengo, né, no Campeonato Carioca, ajudando o Flamengo a chegar à conquista desse título. E o técnico da época era o nosso saudoso aí, Abel Braga, né, que foi protagonista do último Campeonato Brasileiro aí, reclamando, falando mal da arbitragem, falando que foi injustiçado, o Campeonato do Flamengo não foi justo, essa coisa toda, não. O famoso líder do clube do vinho, né? O Abel podia trocar a taça de vinho por um babador, né? Porque tá na hora dele parar com isso. Em 2019 ele já ficou chorando, dizendo que ele tinha que ganhar o bicho do título brasileiro do Flamengo, porque ele comandou o time por 9 ou 10 rodadas, e que ele deixou tudo pronto para o Jorge Jesus. Ano passado, em 2020, ele encarnou o botafoguense, né? Ficou chorando, reclamando de arbitragem, uma mistura de técnico do Botafogo com o Renato Gaúcho. E realmente, nesse time de 2004 do Flamengo, nesse jogo especialmente, o Felipe era uma grande atração, né? Porque ele era uma cria do Vasco, ele ajudou o Vasco da Gama a ganhar Campeonato Brasileiro, ele jogou Libertadores, ele se destacou muito no time do Vasco, tem vários títulos muito importantes no time do Vasco e veio parar no Flamengo. E era uma atração, né? Ele com a camisa 10 ali no meio do campo, mais pelo lado direito. E eu me lembro, cara, que mesmo nos jogos pequenos, o Zinho estava nesse time também, era Ibson, né? Ibson, Zinho e Felipe. Foi uma despedida do Zinho, não foi? Foi despedida do Zinho e do Júlio César esse ano, né? 2004. O Júlio César era o último ano dele no Flamengo. Ao final daquele ano ele se despediu, foi embora para a Itália, né? Foi vendido para a Itália. Eu estava até, inclusive, no último jogo dele com a camisa do Flamengo também. Foi lá em Volta Redonda esse jogo, naquele 6-2 em cima do Cruzeiro. E esse aí talvez não, foi, né, o último título do Júlio César com a camisa do Flamengo. Foi esse título de 2004, antes dele se despedir, né? Depois ele retorna no fim da carreira e é campeão carioca mais uma vez. Mas ele jogando ali efetivamente foi o último título dele antes dele ir para a Itália. Salvo engano, esse jogo do Flamengo, né? Não, foi o primeiro jogo que foi no domingo de Páscoa. O primeiro jogo foi no domingo de Páscoa. O primeiro jogo foi no dia 11 de abril, o segundo jogo no dia 18. O Flamengo já tinha conquistado aí o tricampeonato estadual em cima do Vasco, né? 99, 2000, 2001. E aí mudaram-se os times todos, né? Os dois times mudaram. Ficou aquele negócio que agora acabou a brincadeira, né? Chegou o Flamengo e o Vasco, o Vasco vai lá e perde pro Flamengo de novo, dessa vez com um passeio do Felipe, né? Alguma lembrança especial desse jogo, além dos gols do Felipe, desse hat-trick? O gol do Jean, né? Os 10 gols do Jean, o hat-trick do Jean, né? Do Jean, é verdade. Isso. Rapaz, o que marcou mesmo, eu lembro, assim, nítido na minha cabeça. Eu estava assistindo o jogo em Volta Redonda, na época eu morava em Volta Redonda, e não tinha TV por assinatura na minha casa, então eu ia pro bar, né, assistir o jogo, e ia num bar lá perto da casa da minha mãe, onde só tem flamenguista. E a galera, a gente tinha uma torcida na época que chamava Flá Cachaça, uma torcida que a gente montou ali. Campeão da Flamambás. Né? Isso, a Flá Cachaça. E a gente tinha um bandeirão, né? Colocamos o bandeirão na rua, a rua era uma rua sem saída. A gente amarrou o bandeirão no final da rua, de frente pro bar. E ali o couro comeu churrasco, cerveja gelada e negão campeão. Então, ficou muito marcada essa questão do levantou poeira, realmente. Virou esse hit na época lá da Ivete Sangalo, foi para a arquibancada da torcida do Mengão. E o famoso vice de novo, né? O famoso vice de novo, porque o Eurico Miranda ele tinha a capacidade de conseguir dar munição para o Flamengo. Isso foi em 99, foi em 2000, foi em 2001 e em 2004 não foi diferente. Em 2004 o Eurico falou que tinha encomendado chopp para festa, aquela coisa toda,
né? E ao final da partida, no 3-1, ali nos bastidores ali da comemoração do elenco rubro-negro, o Jean pega o chopp, fala que não vai querer o chopp do Eurico, joga fora. O Abel Braga fala que prefere tomar vinho, que não gosta de tomar chopp. Quer dizer, dá uma ironizada no Eurico Miranda, né? O eterno presidente vascaíno. Né? Eurico Miranda, o eterno doping rubro-negro, né? O Eurico Miranda, se você sorteasse ele pro doping, o Flamengo perdia os pontos. Exatamente. Tanto que ele motivava o time do Flamengo contra o Vasco. Aquele tricampeonato foi isso, né? E em 2004 não foi diferente, ele fez a mesma coisa. No 99 foi muito assim, o time do Vasco era muito melhor. Em 2001 os times já eram mais equilibrados, mas mesmo assim ele falou demais de novo. Eurico era um grande falastrão, né? Vivia criando polêmica para não perceberem o que ele fazia de errado dentro do clube. Né? E o presidente do Flamengo na época era o Márcio Braga, né? Era o Márcio Braga, era o presidente do Flamengo. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Acabou o dinheiro. Viralizou esse negócio, cara. Acabou o dinheiro. Bom demais, né, cara? Não tem dinheiro. Tô quase falando isso aí para as pessoas que eu devo. Não tem. Acabou o dinheiro. Só para a gente reforçar aqui da informação da ficha desse jogo do 3-1, o Flamengo entrou em campo com Júlio César, Rafael, Henrique, Fabiano Heller e Roger lateral esquerdo, né? Que depois até foi embora para a Europa, naturalizou polonês, jogou pela seleção polonesa e tal. Não é o Roger da Globo, não. Não é o da Globo, não. Não é o Roger Flores, não. É outro Roger. Roger Guerreiro. Isso. Robson, Douglas Silva, Ibson, Felipe e Zinho. E na frente só o Jean. Então, ou seja, o Flamengo não tinha ataque. Sim. É inacreditável isso, né, cara? Tinha um monte de cabeça de área e não tinha ataque, né? Ao contrário de hoje. Tipo do Abel Braga, né? Tipo o time do Abel Braga, né? Futebol reativo, velocidade, talento individual. Aí, no caso do Felipe, na época, estava voando, né, cara? Como a gente já citou aqui. E os gols foram marcados pelo Valdir, do Vasco, aos 3 minutos do primeiro tempo. Jean, aos 4 do segundo. 28 do segundo e 32 minutos do segundo tempo. Então, o Flamengo ainda chegou a fazer mais um gol, mas foi anulado. O Fabiano Heller estava impedido, uma coisa assim. Ele chegou a fazer o 4-1 e também foi um jogo marcado por expulsão, né? Teve uma expulsão do Coutinho. O Coutinho, volante do Vasco, na época, ele tinha feito um gol no Flamengo no primeiro jogo. Felipe Coutinho? Não, Coutinho. O Felipe Coutinho era volante, né? Era volante. Ele faz o gol em cima do Flamengo no primeiro jogo e depois no segundo jogo ele é expulso. Ele dá um pontapé no Felipe e é expulso. Ele é o Rafael Coutinho. Foram 5 expulsões que eu estou vendo aqui. Ó. Coutinho, aos 5. Coutinho aos 54. Aí teve uma confusão entre o Vitor Boleta e o Henrique. Vitor Boleta do Vasco, o Henrique do Flamengo, os dois expulsos. E na confusão da expulsão, tem outra confusão entre o Valdir Bigode e o Felipe. Então são... E o Igor ainda foi expulso depois. Então, olha só, são 4 cartões vermelhos para o Vasco e 2 para o Flamengo. 6 expulsões no jogo. Felipe, Henrique. E você falou que o time do Flamengo era bem Abel Braga, né? Você deu a escalação e ainda entraram em campo o zagueiro Thiago Campos, o Reginaldo Araújo, aquele lateral direito reserva, e o Jonathan. Exatamente. O Jonathan que depois jogou no meio do Flamengo. O Jonathan que em 2006 foi o capitão do time campeão da Copa do Brasil em cima do... Adivinha? Cara, eu adorava quando... Mas esse jogo a gente deixa para um outro memória. Eu adorava quando o Maracanã explodia nisso aqui, ó. Vice de novo. Foi lindo, cara. Foi lindo. Era lindo, né? Era bom demais. Era bom porque agora a gente não ouve mais, né? Porque além de não ter torcido, o Vasco não chega. Exatamente.
Cara, quando o Flamengo virou o jogo na primeira partida, né? Virou não, o Flamengo fez 2-0. O Flamengo fez 2-0. No final. O Coutinho que diminui no final, aos 45 do segundo tempo já, nos acréscimos. Não, foi antes. Não, o Coutinho faz no finalzinho do segundo tempo. Não, foi 33, 35, por aí. Que o Vasco ainda deu uma pressionada, quase empata. Naquele jogo o Flamengo estava com um a menos. O Júnior Baiano, se eu não me engano, foi expulso, uma coisa assim. Naquele jogo tiveram duas expulsões do Flamengo, né? O da Silva, volante. Isso, foi o da Silva, isso aí. E o Júnior Baiano foi expulso depois também, zagueiro. E o Wesley foi expulso pelo Vasco. Isso aí. Uma confusão, se não me engano, com o Júnior Baiano. Foi isso aí mesmo. Quando o Fabiano Heller faz o segundo gol no primeiro jogo, o Maracanã explodiu nesse vice de novo aqui, ó. Ensurdecedor. Mas de uma maneira tão forte, tão marcante, que eu, quando fui dormir naquele dia, eu estava quase pegando no sono, assim, eu acordei no susto, com aquela voz dentro da cabeça, achando que eu ainda estava no meio da torcida do Flamengo. Estava ecoando na cabeça. Estava ecoando na cabeça, né, cara? Cara, isso aí ecoou na minha cabeça uma semana, de tão alto que era esse vice de novo. Show de bola. Beleza? Beleza, fechamos. Alô, galera, peço para vocês assistam os comerciais que passam antes do vídeo, pelo menos 5 segundos para ajudar a gente. E como é que é o mantra, Edu? Se inscreva no canal, acione o sininho, dê o seu like, né, o sininho para receber as notificações e acesse as nossas plataformas digitais aí também, as outras redes sociais, com Facebook, Instagram e Twitter, beleza? Beleza. Semana de Flamengo e Vasco, semana de amistoso pelo Campeonato Carioca, semana de estreia na Libertadores na próxima terça-feira contra o Vélez na Argentina, e a gente vai falar bastante de Libertadores pelos próximos dias. Tá certo, então? Show de bola. Fechado. Beleza, eu gosto assim. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente volta a qualquer momento com um novo Memória Sem Limites. Hoje, Flamengo 3, Vasco 2, Vasco 1. E aí, vice de novo? Vice de novo. Vice de novo. Maravilha. Até a próxima, então, e a gente volta a qualquer momento aqui na sua timeline. Tá certo? Saudações. Saudações rubro-negras.